A morte é o tema que o homem moderno evita, mas nunca consegue apagar. Entre velórios discretos e discursos sobre continuidade biológica, escondemos a pergunta que mais nos assombra: o que acontece quando tudo termina? Fulton Sheen encara esse silêncio com lucidez e fé. Para ele, morrer não é desaparecer, mas revelar-se. A morte não é apenas o fim da vida, é o início do julgamento que confirma quem realmente fomos. Morte e Julgamento, por Fulton Sheen. Inevitavelmente chegamos ao assunto da morte e do julgamento. Se há algo que caracteriza a vida é a intolerância aos limites. Todos nós queremos o infinito. É por isso que frequentemente nos decepcionamos. Percebemos a tremenda desproporção que existe entre o ideal que concebemos e a própria realidade. Mas continuamos procurando, porque temos uma capacidade infinita para mais. A natureza estabelece limites para o mais de nossos corpos. Há um limite para os prazeres corporais. Eles podem até chegar a um ponto em que se tornam dolorosos e nos cansamos deles. Por outro lado, não há limites para os desejos da alma, que nunca podem atingir o ponto de saciedade. Não há limite para a verdade que você pode conhecer, a vida que você pode viver, o amor que você pode desfrutar e a beleza que você pode experimentar. Se isso fosse tudo, nos sentiríamos frustrados. Seríamos como uma mulher apaixonada por moda, colocada em uma sala com 1000 vestidos, mas sem qualquer espelho. Como você tem um corpo e uma alma, você pode fazer com que um dos dois seja o seu mestre. Você pode fazer o corpo servir a alma, que é o caminho cristão, ou pode fazer com que a alma sirva ao corpo, que é o caminho da miséria. É esta escolha que torna a vida algo tão sério. Não haveria graça num jogo em que não houvesse chance de perder. Não haveria entusiasmo na batalha se as coroas do mérito pairassem sobre os que não lutaram. Não haveria interesse em dramas se os personagens fossem marionetes. Não haveria sentido na vida, a menos que houvesse grandes e eternos destinos em jogo, nos quais dizemos sim ou não para nossa salvação eterna. Nosso Senhor expressou isso da seguinte forma: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Em outra ocasião ele disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Chegará um momento em que todas as provações terão seu fim. Sei que é muito difícil convencer as mentes modernas que não gostam de ouvir que a vida chegará ao seu fim. Não pensamos na morte, além das agências funerárias que nos fazem acreditar que existe felicidade dentro de um caixão. Ninguém deseja enfrentar a finitude. Você já notou que as pessoas se sentem mal diante da morte? Não sabem como reagir, pois se concentram nas circunstâncias que precedem a morte, e não nas questões eternas envolvidas nela, isto é, as questões sobre o céu e o inferno. Há quem pense que a morte pertence puramente à ordem biológica, e que o homem morre do mesmo jeito que morrem os porcos e os galos, e exatamente pelo mesmo motivo. Mas isto não é verdade. O homem tem uma alma, que é espiritual e imortal. A morte de um homem não é a mesma de um besouro. Uma vida animal é como um círculo, desdobrando-se por dentro e voltando-se para si mesmo. A vida do homem é como uma trajetória que transcende o tempo. As raízes da morte do homem não se encontram apenas na ordem natural, mas também na história. No início da história humana, o homem pecou, e a pena do pecado é a morte. A Escritura diz: por um homem a culpa veio ao mundo, e visto que a morte veio devido à culpa, a morte foi transmitida a toda a humanidade por um homem. Portanto, por causa do pecado original, nós morremos. Se não houvesse pecado, não haveria morte. A Assunção da Nossa Mãe Santíssima segue-se a sua Imaculada Conceição. O corpo da Santíssima Mãe não se tornou sujeito à corrupção, porque foi preservado livre do pecado. A Eucaristia implicava a ressurreição do corpo, pois fomos unidos ao seu corpo e sangue. Cristo disse: o homem que come a minha carne e bebe o meu sangue desfruta da vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
A ressurreição de nosso Senhor é a garantia de nossa própria ressurreição. São Paulo nos diz que temos que morrer diariamente. Uma morte feliz é uma obra-prima, e nenhuma obra-prima jamais foi criada em um dia. O modelo de cera para a construção da célebre estátua de Joana d'Arc levou 7 anos para ser feito. Um dia, o modelo foi finalmente concluído e o bronze derramado. A estátua permanece hoje como uma perfeição arrebatadora da arte do escultor. Da mesma forma, nossa morte no final da existência natural deve parecer como uma perfeição arrebatadora, depois de anos de trabalho dedicados ao seu molde, que consistia em praticar a mortificação diariamente. A principal razão pela qual tememos a morte é que não estamos preparados para ela. A morte é algo belo para aquele que morre antes de morrer, isto é, que morre diariamente para as tentações do mundo, da carne e do diabo. Há uma inscrição muito interessante sobre o túmulo do beato Duns Scotus que diz: Ante sepulturam bis morimur, ou seja, uma dupla morte precedeu seu enterro. Poucos viajantes que visitam o túmulo entendem o mistério do amor por trás dessa citação. Chegada a morte, não há remédio para uma vida cheia de maldade. Antes que o derradeiro momento chegue, devemos morrer para nós mesmos. Seguimos a lei da emulação, uma lei do universo. Não há outra maneira de acessar uma vida superior, senão morrendo para a inferior. Não há possibilidade de um homem desfrutar de uma existência nobre em Cristo, a menos que ele seja retirado do velho Adão. Quando alguém leva uma vida mortificada em Cristo, a morte não vem como um ladrão na noite, pegando de surpresa. Pelo contrário, morremos diariamente. Assim ensaiamos o que diz a Escritura. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso o julgamento. Quando parentes e amigos se reúnem em torno de uma pessoa morta, perguntam-se o que a pessoa deixou, mas os anjos perguntarão: o que ele levou consigo? A única coisa que podemos levar conosco na morte é o que podemos levar conosco em um naufrágio, isto é, nossos méritos. Teremos então um julgamento duplo. Seremos julgados no momento da morte no juízo particular e seremos julgados no último dia no juízo geral. Você é uma pessoa e é individualmente responsável por seus atos. Suas obras estão vinculadas a você. O segundo julgamento será porque você realizou sua salvação no contexto da ordem social e do corpo místico de Cristo. Portanto, você deve ser julgado com todos os homens. No juízo geral, teremos assumido nossos corpos na ressurreição. Na morte, quando a alma é separada do corpo, ela ainda retém sua aptidão para o corpo. A alma deixou uma marca, como se você tivesse deixado sua mão em cera quente. Pode-se quase dizer que na morte, a alma deseja ter o corpo consigo. Quando a alma deixa o corpo na morte, ela não deixa o corpo para sempre. A alma não se torna um anjo, permanece uma alma humana. A alma contém todas as suas experiências, acontecimentos, pensamentos e ações. Na ressurreição dos mortos, a alma terá um corpo correspondente à condição espiritual da alma. Será glorioso se a alma for salva, e miserável se a alma estiver perdida. Nossa salvação não é apenas a salvação da alma, mas de toda a nossa personalidade. Nossos corpos compartilham da condição de nossa alma e compartilharão de sua glória ou vergonha. Se você derramar água em um copo azul, ele parecerá azul. Da mesma forma, no dia da ressurreição, nossos corpos brilharão de acordo com as virtudes ou vícios que estão em nossas almas. Como será o julgamento particular? Será uma avaliação de nós mesmos como realmente somos. À medida que vivemos, há várias pessoas em nós. Há as pessoas que os outros pensam que somos, há a pessoa que pensamos que somos e depois a pessoa que realmente somos. Durante esta vida é muito fácil julgarmos a nós mesmos pela opinião pública e não pela verdade eterna. Podemos e nos consideramos bons porque encontramos pessoas que são piores que nós. Às vezes julgamos nossas virtudes pelos vícios dos quais nos abstemos. Se ganhamos nosso dinheiro sobre um sistema capitalista, pensamos que as organizações trabalhistas são perversas.
Se ganhamos nosso dinheiro organizando sindicatos, pensamos que o capitalismo é perverso. Se viemos da cidade, menosprezamos as pessoas do campo. Achamos que porque uma pessoa fala com sotaque, ela não é importante. Que se ele é preto, pardo ou amarelo, tem menos valor. É mais provável que nosso entusiasmo pelo homem comum se deva ao fato de que odiamos o rico, não porque amamos o homem comum. Nem sempre estamos vendo as coisas direito. Estamos usando óculos escuros. São Paulo deu a entender isso quando disse: vemos agora através de um espelho, de maneira escura, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Somos o que somos não por nossas emoções, sentimentos, gostos ou aversões, mas por nossas escolhas ou decisões. Estamos todos na estrada da vida neste mundo, mas viajando em veículos diferentes. Alguns em caminhões, jipes e ambulâncias, outros em destroços quebrados, mas cada um de nós está dirigindo. O julgamento é como ser parado por um policial. Quando formos parados por Deus, ele não diria: que tipo de carro você está dirigindo? Deus não faz distinção entre pessoas. Ele perguntará: você dirigiu bem? Você obedeceu às leis? Na morte, deixamos para trás nossos veículos, nossas emoções, preconceitos, sentimentos, nosso estado de vida, nossas oportunidades, talento, deveres, inteligência e posição. Não fará diferença para Deus se formos aleijados, ignorantes ou odiados pelo mundo. Nosso julgamento será baseado não em nossa posição social, mas no modo como vivemos, nas escolhas que fizemos, nas coisas que amamos. Não pense que ao comparecer diante do tribunal de Deus, você terá chance de argumentar. Você não poderá alegar circunstâncias atenuantes, nem pedir um novo julgamento ou um novo júri. Você será seu próprio juiz, seu próprio júri. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Mateus 12, versículo 37. Deus meramente selará o nosso julgamento. Então, o que é o julgamento do nosso ponto de vista e da visão de Deus? Do ponto de vista de Deus, julgamento é reconhecimento. Duas almas aparecem diante da vista dele naquela fração de segundo após a morte. Uma está em estado de graça, a outra não. Lembre-se que a graça é uma participação da natureza divina. Assim como por natureza você se parece com seus pais, também pela graça somos semelhantes a Deus. Nosso Senhor olha para a alma e o estado de graça. Ele vê a semelhança de sua natureza. Uma mãe conhece seu filho porque a criança compartilha da sua natureza. E então, Deus conhece seus próprios filhos pela semelhança da natureza quando nascemos dele. Ao ver em nossa alma sua divina semelhança, ele nos diz: vinde benditos de meu Pai, eu te ensinei a rezar o Pai Nosso. Eu sou o filho natural, tu és o filho adotivo. Vinde para o reino que te preparei desde toda a eternidade. Olhemos para outra alma que não possui as características da família da Trindade. Uma mãe sabe que o filho do vizinho não é dela, porque não há partilha de sua natureza. Nosso Senhor, não vendo na alma pecadora nenhuma semelhança com a sua, só pode dizer aquelas palavras terríveis que significam não reconhecimento. Ele dirá que não nos conhece. É uma coisa terrível não ser conhecido por Deus. Do ponto de vista humano, há o reconhecimento ou não da aptidão. Imagine que um visitante muito especial bata na sua porta. Você está com roupas rasgadas e suas mãos e rosto sujos. Você não está em condições de se apresentar diante de uma pessoa tão importante. Você se recusa a vê-lo até que possa melhorar sua aparência. Uma alma manchada pelo pecado age da mesma forma diante do tribunal de Deus, quando vê sua majestade, pureza e brilho. A alma reconhece sua própria pecaminosidade e indignidade. Não suplica, argumenta ou pleiteia o caso. A alma vê a profundidade do seu próprio ser e diz: ó Senhor, não sou digno. Uma alma manchada de pecados veniais diz: dê-me tempo para me limpar. E vai ao purgatório para lavar suas vestes batismais. Mas a alma irremediavelmente manchada, morta para a vida divina,
cairá no inferno com a mesma naturalidade com que uma pedra escorrega de sua mão e cai no chão. A alma cheia de amor divino e sem nenhuma punição temporal por causa de seus pecados é como um pássaro solto de sua gaiola. Ele voa para o céu. 3 destinos possíveis esperam por você na morte e no julgamento: o inferno, que é dor sem amor; o purgatório, que é dor com amor; e o céu, que é amor sem dor. No fim, não seremos julgados pelo que possuímos, nem pelo lugar que ocupamos no mundo, mas pelo que amamos e pelas escolhas que fizemos. A morte sela aquilo que treinamos durante a vida. Quem aprendeu a morrer para o pecado, nasce para a eternidade. Quem viveu apenas para si, encontra o vazio. Inferno, purgatório ou céu não são surpresas arbitrárias, mas destinos coerentes. Hoje ainda é tempo de escolher. Se você curte o nosso conteúdo e quer se aprofundar ainda mais, considere se tornar um membro do nosso clube. Lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos, além de fazer parte de uma comunidade que compartilha os mesmos interesses. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.